Boa tarde a todos. Conforme já apresentado pelo Henrique, eu sou a Maria Flávia e vou apresentar os principais resultados da minha tese de doutorado, intitulada Produção e Caracterização de Biocombustíveis a partir da liquefação térmica de bagaço de cana-de-açúcar. Esta apresentação foi dividida em uma breve introdução, no capítulo 1, onde eu mostro a caracterização das matérias-primas, no capítulo 2, onde são mostrados a produção de biocrude a partir do bagaço de cana, utilizando solventes e catalisadores residuais, o capítulo 3, apresentando a liquefação térmica e simultânea esterificação do bagaço com utilização do óleo fusel, e as conclusões finais. Indo para a introdução, biocombustíveis são todos os tipos de combustíveis que vêm de origem renovável. No Brasil, nós já temos implementado tanto o etanol quanto o biodiesel. Porém, o nosso país tem uma vasta diversidade de biomassas, como biomassas vegetais, resíduos agrícolas e florestais, plantas e algas e plantas aquáticas, esgoto doméstico e esterco bovino, que são capazes de serem convertidos em novos combustíveis. Isto contribui para a diminuição do efeito estufa e para a redução da dependência aos combustíveis fósseis. Nesta tese, será apresentado um novo tipo de combustível líquido chamado biocrude ou biocrude em inglês. Porém, para gerarmos um biocombustível ideal, a matéria-prima, ela deve ser abundante, não pode ser competitivo com o setor alimentício, não pode ocorrer uma expansão do território agrícola, deve-se gerar altas conversões sem que haja geração de resíduos e todo o processo deve ser de baixo custo. Nessa tese foi utilizado o bagaço de cana-de-açúcar, que já é uma matéria-prima utilizada dentro de uma usina sucroalcooleira para cogeração de energia. Ela apresenta um alto percentual de celulose, hemicelulose e lignina, passíveis de serem convertidas em um novo produto líquido. No Brasil, em torno de 90 a 270 milhões de toneladas de bagaço são gerados por ano. Neste trabalho, foram utilizados catalisadores verdes residuais, advindos de crustáceos e moluscos bivalves. Dentre os crustáceos foi escolhido o caranguejo, e dentre os moluscos bivalves foi escolhido o sururu, devido à sua alto percentual de carbonato de cálcio presente em sua composição, além de menor percentual de moléculas orgânicas voláteis e biopolímeros. Estes catalisadores residuais, eles foram escolhidos devido à alta produção destes moluscos bivalves no Nordeste brasileiro. Somente em 2011, 20 a 35 toneladas destes resíduos foram lançados por mês em aterros sanitários ou manguezais, e isso gera problemas ambientais. O processo que foi utilizado para a conversão dessas matérias-primas foi a liquefação térmica, que é um tipo de termoconversão que simula as condições geológicas de formação do petróleo. Dentro de um reator são inseridos essas matérias-primas, que vão estar sob condições de altas temperaturas, que variam de 270 a 370, e altas pressões, que variam de 100 a 250 bar, tanto na presença de água quanto outros solventes orgânicos, com e sem uso de catalisadores. Então, essas matérias-primas, elas são convertidas em um produto líquido, chamado de biocrude, que tem várias classes químicas em sua composição, então, eles são constituídos por ácidos, carboxílicos, álcoois, hidrocarbonetos, fenóis e aromáticos. São gerados também biocarvões e gases. O mecanismo básico deste processo envolve, primeiramente, a despolimerização da biomassa, seguida pela decomposição dos monômeros, que passa por vários processos como clivagem, desidratação, descarboxilação, desaminação. Em seguida, estes fragmentos instáveis são recombinados e formam as diferentes frações. E por que utilizar a liquefação térmica? Porque mudanças ocorrem nas propriedades desses solventes quando eles são submetidos a alta temperatura e pressão. Geralmente, estes solventes apresentam-se no estado subcrítico, estado abaixo do ponto crítico dos solventes. Então, essas condições, elas fazem com que a viscosidade do solvente reduza, isso causa uma maior difusão molecular por entre as matérias-primas, e reduz também a constante dielétrica, ou seja, os solventes, eles ficam menos polares durante o processo de liquefação, o que faz eles dissolverem uma maior quantidade de compostos orgânicos.
A água, nesta tese, ela permaneceu no estado subcrítico. O etanol e o álcool isoamílico, que é o principal composto do óleo fússil, eles estavam no estado supercrítico. E o óleo fússil foi um outro solvente utilizado também nessa tese. Ele é um produto residual da destilação do etanol, formado por álcoois superiores, majoritariamente o álcool isoamílico, álcool isobutílico e propílico, entre outros compostos em menor percentual, como ácidos, ésteres e aldeídos. Somente no Brasil, ele é produzido em cerca de 2,5 litros para cada 1.000 litros de etanol destilado, com uma produção anual de 80 milhões de litros. Os principais objetivos da tese foi converter o bagaço de cana a partir da liquefação térmica, usando diferentes solventes, tanto etanol anidro, hidratado, água e óleo fússil, para obter biocombustíveis líquidos, com e sem o uso de catalisadores residuais à base de carbonato de cálcio. Posteriormente, utilizamos o biocrude em blendas com diesel marítimo, visando a obtenção de novos combustíveis capazes de substituírem os fósseis. No capítulo 1, foram caracterizados a matéria-prima do bagaço de cana-de-açúcar, com relação à matéria orgânica, teor de cinzas, umidade, análise elementar, fluorescência e poder calorífico superior. Os catalisadores residuais de caranguejo e sururu também foram caracterizados por fluorescência de raio-x, análise térmica e difração de raio-x. Esta tabela mostra os resultados da caracterização do bagaço de cana-de-açúcar. Então, o baixo percentual de cinzas, equivalente a 3,8%, e um alto percentual de matéria orgânica, 96,8%, torna essa matéria-prima muito importante para obtermos altas conversões. Já os catalisadores, eles foram caracterizados por difração de raio-x, que mostra que o sururu tem a sua polimorfa principal, aragonita, e o caranguejo tem a sua polimorfa principal, a calcita, que é mais estável. Esses catalisadores foram convertidos em óxido para facilitar, para melhor compreender a especiação deles em termos de fluorescência de raio-x, e é possível observar um alto percentual de óxido de cálcio presente no sururu, equivalente a 98,6%, e 88,4% na casca de caranguejo, além de menores percentuais de óxido de magnésio e estrôncio. Estes catalisadores também foram caracterizados por análise termogravimétrica, que mostrou que na faixa de decomposição, em torno de 300 graus Celsius, o sururu ele perde 6,8% de sua massa. Já o caranguejo, na faixa também de 300 a 400 graus Celsius, perde 20,2% de sua massa inicial. Essa faixa de perda, em torno de 300 graus Celsius, é devido à presença de biopolímeros em sua composição. Já na faixa entre 600 e 700 graus Celsius, o sururu foi convertido, 45,1% de sua massa foi convertido em óxido de cálcio, e no caranguejo, 31,5% de sua massa. No capítulo 2, são mostrados a produção de biocrude a partir do bagaço de cana, usando diferentes solventes e catalisadores verdes advindos de resíduos pesqueiros. Então, este capítulo tem como objetivo investigar o efeito dos diferentes solventes, a água, o etanol anidro e o etanol hidratado, sobre o rendimento de liquefação do bagaço de cana e a composição química do biocrude e do biocarvão obtido, com e sem o uso desses catalisadores residuais. Posteriormente, foram testados 2 compósitos biocarvão na presença de cálcio para o uso catalítico. O processo de liquefação, ele foi feito na proporção para 10 biomassa solvente, e 10% em massa destes catalisadores, então, tanto o sururu quanto o caranguejo e o carbonato de cálcio padrão, sob as condições de 300 graus Celsius, 30 minutos, 10 bar de nitrogênio inicial e 100 RPM. Posteriormente, o produto líquido foi separado do produto sólido, foram purificados e analisados. O produto líquido, que é também chamado de biocrude, foi caracterizado por cromatografia gasosa, acoplado à espectrometria de massas, teor de água, poder calorífico superior e cálcio lixiviado. Já o biocarvão e os compósitos foram caracterizados por análise elementar, poder calórico superior, difração de raio-x e com relação aos testes catalíticos. Então, nestes testes foram escolhidos os compósitos biocarvão que tenham maior percentual de carbonato de cálcio em sua composição, ou seja, o que tem sururu.
Para isso foi testado, foi utilizado o ácido oleico, que é o composto modelo dos óleos vegetais, e foi utilizado 10% em massa deste composto biocarvão. Sob as condições de 400 graus Celsius, 6 horas de reação, 10 bar de nitrogênio e 300 RPM. Posteriormente, os produtos foram separados do catalisador por centrifugação e filtração, e foi caracterizado por infravermelho e também por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Neste slide, são mostradas as condições de síntese do biocrude. Então, a parte em azul mostra todos os processos que foram realizados em etanol anidro com os catalisadores, tanto de sururu caranguejo e catalisador de carbonato de cálcio puro. Já essa parte amarela são os processos em etanol hidratado, e essa parte em verde são os processos hidrotermais, ou seja, meio aquoso. Então, nota-se que a pressão, ao final do processo, ela varia de 2 a 5 bar em relação à pressão inicial de 10 bar, que mostra que foram formados compostos voláteis, gases não condensáveis, principalmente monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrogênio e hidrocarbonetos leves, que geralmente são formados após um processo de liquefação. Esta figura mostra todos os processos, né, tanto em etanol anidro, hidratado e água, na presença dos catalisadores residuais e sem esses catalisadores, sobre a conversão, ou seja, quanto da matéria-prima original gerou produtos líquidos e gás. Então, todos os processos catalíticos, na presença dos catalisadores residuais, apresentaram um aumento na conversão. Já para os processos sem catalisador, o baixo percentual de água que está presente no etanol hidratado promoveu um efeito sinérgico, porque a água, ela intensifica reações de hidrólise. Esta figura mostra somente o efeito dos solventes sobre o biocrude, o biocarvão e as perdas ou formação de gases. Então, tanto para o rendimento de biocrude somente, não há uma diferença no uso do etanol anidro ou o etanol hidratado. Já a água, ela teve uma redução considerável do percentual de biocrude obtido, que foi de 60% para os processos em etanol para 18% de biocrude. O processo hidrotermal, ele é separado diferente, é feito extrações líquido-líquido. Então, isso mostra que a maior parte desses compostos, eles ficaram solubilizados em meio aquoso. Analisando todos os processos catalíticos, para o etanol anidro, a casca de sururu, ela foi promissora, ela teve um aumento, teve um maior rendimento de biocrude obtido. Já para os processos em etanol hidratado, a utilização do caranguejo foi mais promissora. E para o processo hidrotermal, não houve diferença com relação ao tipo de catalisador utilizado. Porém, de modo geral, o etanol hidratado, ele mostrou-se mais promissor, porque ele promoveu um menor rendimento de biocarvão em comparação aos outros processos. Esse solvente, ele é um solvente mais barato, de menor custo, ele tem uma maior disponibilidade no mercado e ainda promoveu o reaproveitamento desses catalisadores. Os biocrudes e o bagaço também foram caracterizados com relação ao poder calorífico, teor de água, cálcio lixiviado e energia recuperada. Os processos em que foram feitos na presença de água, que é maior o teor de água em comparação aos processos em etanol anidro, mesmo assim, ele não promoveu uma redução considerável do conteúdo energético. Isso mostra que o etanol hidratado, ele aumenta o tamanho das cadeias, ele promove uma maior esterificação, aumentando o conteúdo energético dele. Porém, esse alto percentual de água promoveu uma maior lixiviação do cálcio para o biocrude. Analisando em termos de composições, estas barras em azul mostram os processos que não foram utilizados catalisador, tanto na presença do etanol anidro quanto hidratado. Então, é possível observar que a esterificação, ela ocorreu preferencialmente na presença do etanol hidratado, do etanol anidro, em comparação ao etanol hidratado. Então, 42% de ésteres foram formados no etanol anidro, em contrapartida, 17% de ésteres foram formados em etanol hidratado.
Porém, quando foi utilizado os catalisadores, houve um aumento da esterificação, então foram detectados 56% de ésteres em comparação ao etanol anidro. Dentre os ésteres identificados estão o 2-hidroxipropanoato de etila, o hexadecanoato de etila. E já os aromáticos oxigenados que foram identificados, não há uma diferença significativa, independente do processo catalítico ou não. Um outro detalhe também é que não foram detectados percentuais de furanos e açúcares para o etanol hidratado com catalisador, mostrando que este processo ele foi mais eficiente para a degradação desses biopolímeros. Dentre as principais reações, primeiramente ocorre a hidrólise, tanto da celulose, hemicelulose e lignina, ou solvólise, dependendo do tipo de solvente, onde são formados os monômeros. Esses monômeros passam por uma série de reações simultâneas, que são a desidratação, o craqueamento, reação retroaldólica, que forma aldeídos, cetonas e álcoois, rearranjo de fragmentos estáveis, e principalmente reações de esterificação e hidrogenação. Então, um dos métodos que a gente tem para ser seletivo durante um processo de liquefação, já que muitos compostos são gerados, é utilizar um álcool, porque além dele promover a alquilação, o aumento do tamanho da cadeia, ele também promove a hidrogenação devido à geração de hidrogênio ativo. Esses fragmentos, os compostos, eles também podem passar por processos como ciclização, condensação e repolimerização e gerarem um biocarvão funcionalizado, um biocarvão que tem grupos oxigenados em sua superfície. A lignina, ela passa pelo mesmo processo da clivagem das ligações Ari-Weber, formando compostos aromáticos oxigenados que também passam por processos de repolimerização, formando um carvão mais funcionalizado. Estes biocarvões e compósitos também foram analisados, então, só para ressaltar, biocarvões são dos processos sem catalisador e os compósitos são os biocarvões que têm o carbonato de cálcio dissolvido em sua composição. Então, para o biocarvão e os compósitos em etanol hidratado, houve uma redução das suas razões H/C em comparação ao etanol anidro, e houve também uma redução das suas razões O/C em comparação ao etanol anidro. Isso mostra que os carvões são menos aromáticos e são menos oxigenados em comparação ao etanol anidro. Com relação ao percentual de cinzas para os processos catalíticos é alto devido à presença desse carbonato presente e contribuiu também para a redução do conteúdo energético. Estes biocarvões e compósitos também foram analisados em termos de difração de raio-x, que mostra para o biocarvão, para o compósito com sururu em sua composição, ele permaneceu com a sua polimorfa inicial, que é a aragonita. Já o caranguejo, tanto em etanol anidro quanto em etanol hidratado, ele permaneceu com a sua forma de calcita, sua polimorfa de calcita na composição. Estes compósitos em sururu, eles foram convertidos, o carbonato de cálcio em óxido de cálcio, para serem posteriormente aplicados no processo de desoxigenação. Então, o compósito biocarvão em etanol anidro com sururu, ele apresenta hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio em sua composição. Já o compósito biocarvão em etanol anidro, ele apresenta majoritariamente o óxido de cálcio em sua composição. E estes resultados, eles interferiram no percentual de desoxigenação desse ácido oleico. Então, em comparação ao ácido oleico, todos os processos, até mesmo sem catalisador, eles promoveram a desoxigenação porque foi monitorada essa banda em 1710, referente ao estiramento do grupo carbonila do ácido oleico. E um detalhe é que foi encontrado duas bandas em 1570 e 1527, referente à presença de sais graxos de metais, ou seja, esse processo ele tem como intermediário a formação desses sais graxos para, posteriormente, desoxigenação. Esta tabela mostra o percentual de ácidos graxos livres e a conversão desses ácidos graxos livres. Então, essa banda, em 1710, foi feita uma curva analítica para monitorar a extensão da remoção desse grupo. Então,
todos os processos, tanto sem catalisador quanto com catalisador, promoveram uma alta conversão do ácido oleico. Porém, analisando o percentual de hidrocarbonetos, os processos catalíticos, em especial o compósito obtido em etanol anidro com sururu, tem em torno de 30% a mais de hidrocarbonetos gerados a partir do processo em que não foi catalisado. Este dado foi monitorado através da cromatografia gasosa, também acoplada à espectrometria de massas. Estes hidrocarbonetos, eles foram divididos em aromáticos, lineares, olefinas, ramificados e cíclicos. Então, olhando esta figura, parece que não há uma diferença tão significativa em relação ao percentual dos compostos identificados. Porém, é válido ressaltar que no processo sem catalisador há a formação de aromáticos, ou seja, durante essa desoxigenação há um processo, ocorre também a reação de aromatização, e há um alto percentual para todos os processos de lineares e um baixo percentual de olefinas, o que é desejável também para a formulação de combustíveis, e a presença também de compostos cíclicos, que geralmente são desejáveis para a formulação de querosene de aviação. Analisando a distribuição do número de carbonos, há um maior percentual de átomos de carbono na faixa de C7 a C10 para o processo sem catalisador, então a gente pode inferir que este processo promoveu o craqueamento, e a presença do C17 em alto percentual nos processos catalíticos mostra que a remoção desse oxigênio, né, a extensão dessa desoxigenação, ela ocorre via descarboxilação. Estes hidrocarbonetos também foram classificados na faixa da gasolina, que varia de C4 a C12, do querosene, que varia de C8 a C16, e do diesel, que varia de C10 a C22. Então, para os processos catalíticos, há um maior percentual na faixa do diesel e na faixa do querosene. E, em comparação ao processo sem catalisador, há um baixo percentual na faixa da gasolina. Então, apesar de não parecer que há uma diferença tão significativa nessa faixa de hidrocarbonetos, o percentual de hidrocarbonetos gerados foram muito maiores, foram 30% maiores em relação ao processo não catalítico. Então, como conclusões, o uso dos catalisadores residuais pesqueiros levaram à formação de um biocrude rico em ésteres, furanos e açúcares na presença do etanol anidro. Já quando foi utilizado o etanol hidratado, formaram uma grande quantidade de ésteres etílicos, devido às reações de esterificação que ocorrem simultaneamente à liquefação. Os compostos biocarvões produzidos, eles são ricos em carbonato, e sua composição é impossível de ser retirado este carbonato. Eles podem ser aplicados em processos de desoxigenação de óleos para a produção de biocombustíveis drop-in, em baixas pressões de nitrogênio. Estes biohidrocarbonetos foram predominantemente lineares. No capítulo 3, é apresentado a liquefação térmica e esterificação simultânea do bagaço de cana-de-açúcar com etanol e óleo fúsel. Então, como objetivos, estão estudar a aplicação do óleo fúsel como solvente no processo de liquefação do bagaço para a síntese de biocrude, e, posteriormente, aplicar este biocrude a uma blenda 5% com diesel marítimo. A liquefação, ela também foi realizada nas proporções 1:10, bagaço, óleo fúsel e mistura do óleo fúsel com etanol, sob as condições de 300 graus Celsius, 30 minutos, 10 bar de nitrogênio e 100 RPM de agitação. Posteriormente, os produtos líquidos foram separados dos produtos sólidos, purificados. O produto líquido, ele foi feita uma destilação fracionada, e ele foi analisado com relação à cromatografia gasosa, também acoplado à espectrometria de massas, teor de água e poder calorífico superior. Já o biocarvão, após tratamento, foi analisado por análise elementar, poder calorífico superior e análise termogravimétrica. Esse óleo fúsel, ele foi caracterizado, e tanto o teor de água, viscosidade cinemática, massa específica e poder calorífico superior apresentam seus valores próximos aos encontrados pela literatura. Este alto teor de água, equivalente a 12,5%, ele não foi extraído do solvente, porque a água ela promove a hidrólise destes biopolímeros.
Com relação à composição do óleo fússil, ele apresenta 69,8% de álcool isoamílico em sua composição, e baixos percentuais de ésteres, como o octadecanoato de etilo e o decanoato de etilo, em percentuais de 3,9% e 9,8%. De modo geral, 77% da composição do óleo fússil são feitos por álcoois, na faixa de C3 a C5, e 22% por ésteres, na faixa de C8 a C18. Esta tabela mostra as condições de síntese. Então, foram realizados 3 processos em óleo fússil na proporção 1:5 biomassa solvente, 1:10 biomassa solvente, e utilizando metade óleo fússil, metade etanol anidro. E foi inserido aqui os resultados para o etanol anidro do capítulo anterior. A pressão, ela foi mais baixa utilizando óleo fússil, o que isso é normal devido aos seus compostos serem de maior massa molecular. E o resfriamento, a pressão após resfriamento, ela variou também em relação à pressão inicial de 10 bar, devido à formação de gases não condensáveis. Comparando todos os processos em termos de conversão, ou seja, quanto do bagaço foi convertido em líquidos e gases, o processo em que foi utilizado na proporção 1:10 apresentou maior percentual, equivalente a 91% de conversão e 9% de biocarvão. Este biocrude bruto, obtido após este processo, ele foi destilado, então foram obtidos 2 faixas, né, 2 frações, a fração na faixa de 25 a 80, a fração 2 na faixa de 80 a 128 graus, e o resíduo atmosférico, que é, neste processo, considerado biocrude, com uma faixa acima de 128 graus, num percentual de 33,3% que foi obtido. Estas frações e o resíduo atmosférico ou biocrude foram caracterizados com relação ao poder calorífico e teor de água, por exemplo. Então, o resíduo atmosférico, ele tem um baixo teor de água, que confere também um alto poder calorífico, até mesmo comparado ao óleo fússil, que é 32 megajoule por quilograma. Já as frações 1 e 2, elas apresentaram um alto percentual de água acima do percentual inicial de óleo fússil, que era 12,5%, possivelmente devido a reações de condensação que ocorreram entre álcoois e ácidos. Já com relação aos compostos identificados, foram encontrados baixo percentual de aromáticos oxigenados, como o 4-etilfenol, e ésteres de cadeias alquílicas mais longas, como o decanoato de isoamila e o octadecanoato de isoamila. Porém, 75% dos produtos que foram identificados são de reações de esterificação, que ocorrem entre ácidos e álcoois, e transesterificação dos componentes presentes propriamente no óleo fússil, que geraram ésteres de cadeias mais longas, na faixa de C7 a C17, como exemplo, o decanoato de etila, que foi convertido em decanoato de isoamila. Ou seja, simultânea à liquefação do bagaço, ocorreu a esterificação e transesterificação. Este processo ocorreu em uma única etapa, sem a utilização de catalisador em um curto período de tempo. Estes ésteres, eles são importantes porque eles são menos corrosivos e apresentam cadeias mais longas, com maior conteúdo energético. Logo, são mais aceitáveis para aplicações como biocombustíveis. Este resíduo atmosférico ou biocrude, ele também foi caracterizado com relação à análise termogravimétrica, que mostra que em torno de 30% de sua composição tem uma faixa de degradação entre 200 e 600 graus Celsius, ou seja, existe na sua composição ainda compostos de alta massa molecular que não foram identificados pela análise de composição química. Foi proposto uma blenda em um percentual de 5% do diesel marítimo, e foi caracterizado com relação ao teor de enxofre, teor de água, densidade, viscosidade cinemática e poder calorífico superior. Então, todos os parâmetros da blenda 5% estão dentro da faixa limite estipulada pela resolução da ANP. E já com relação ao conteúdo energético, não houve uma diferença significativa. Isso mostra que, mesmo em um percentual equivalente a 5%, não há alteração do seu conteúdo energético. Os biocarvões também foram caracterizados por análise elementar cinzas e poder calorífico superior. Então, é possível observar um alto percentual de carbono nesses resíduos carbonáceos ou biocarvões,
em comparação ao bagaço de cana, e um menor percentual de oxigênio em comparação ao bagaço de cana, que confere uma maior estabilidade térmica em relação ao bagaço. E o poder calorífico superior também foi bem alto, em torno de 30 megajoule por quilograma, em comparação ao bagaço de cana. Como conclusões parciais, o óleo fúsel, ele mostrou um bom desempenho, promovendo uma alta conversão e um baixo rendimento em biocarvão. A presença de álcoois e ésteres de cadeias alquílicas mais longas, especialmente os isoamílicos, mostra que, simultânea à liquefação, houve esterificação e transesterificação. E a mistura do biocrude com diesel marítimo em percentual de 5%, mostrou seus parâmetros dentro dos limites permitidos pela Resolução 52 de 2010 da ANP, mostrando o potencial desta blenda como um combustível marítimo alternativo. Como conclusões da tese, foi possível converter o bagaço de cana em biocarvão e biocrude, via liquefação a 300 graus, com 10 bar inicial de nitrogênio, 100 RPM e 30 minutos de processamento, na presença de água, etanol anidro, hidratado e óleo fúsel. Lembrando que a água é um solvente de baixo custo, muito disponível, mas o processo de extrair esse biocrude da fração aquosa é muito dispendioso, é muito caro, então acaba não valendo a pena. Já o etanol hidratado e o óleo fúsel, que são solventes também dentro do processo dentro de uma usina sucroalcooleira, mostraram-se viáveis. Tanto os solventes como os catalisadores básicos residuais influenciaram nas características dos produtos líquidos obtidos, e os catalisadores favoreceram não só a liquefação, mas a esterificação, que é uma espécie de upgrade do produto em um único estágio. Os compósitos, eles podem ser utilizados para desoxigenação do ácido oleico e geração de biohidrocarbonetos, sendo capaz de realizar essa desoxigenação basicamente por descarboxilação, majoritariamente por descarboxilação. O uso do bagaço de cana, o óleo fúsel e o etanol hidratado, além dos catalisadores residuais, dá ao trabalho um grande enfoque em uma economia circular e apresenta processos com destacada sustentabilidade, sugerindo baixos custos. Então, a tese de doutorado, ela gerou trabalhos, tanto no 19º Congresso Brasileiro de Catálise, 1º Congresso de Bioquerosene, um artigo também envolvendo pirólise, que eu trabalhei antes da liquefação, também foi publicado neste evento, um artigo já publicado, um artigo aceito e outro em processo de submissão. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao PRH. Obrigada. Obrigada. Eu tenho duas perguntas. Pode? Você falou daqueles catalisadores verdes, do crustáceo, do caranguejo e dos moluscos bivalves, né, do sururu. Isso. Que eles tinham alta concentração de carbonato de cálcio. Isso. Como que você extraiu do crustáceo, do caranguejo e do sururu esse carbonato de cálcio? Então, Carlos, não foi extraído. Esses catalisadores passaram para o pré-tratamento, minha orientadora, ela já trabalha com eles no processo de geração de biodiesel. Então, eles foram utilizados com tudo que tem dentro dele, então, tanto o carbonato, quanto a presença do estrôncio, magnésio e os biopolímeros, não foi extraído. A intenção nossa foi utilizar o resíduo mesmo, sabe? Foi reaproveitar como um todo. Entendi. Legal. E teve uma parte que você falou do cálcio lixiviado, o que seria? Eu não sei o que é. É porque lixiviação é quando o seu catalisador ele passa para a fase líquida. Então, o meu catalisador, ele comporta diferente durante a liquefação. Ele, de acordo com a literatura, ele se solubiliza. Só que quando ele volta para o estado inicial, ele volta a ser sólido.
Então, parte desse cálcio ele foi perdido para a fração aquosa. Então, ele deveria ficar todo no resíduo carbonáceo, só que não, isso não aconteceu como um todo, 100%. Uma parte dele passou para o biocrude. Ah, entendi. Beleza, era só isso mesmo. Obrigado, viu? Nada. Pode perguntar pelo chat também, gente, se não quiser falar. Tem como. Quem que é o aluno que vai trabalhar com liquefação? Eu nunca gravo, gente. O José vai trabalhar com a Kelly do doutorado? Ah, muito bom. Estou lendo, comecei ontem. Só tem a gente aqui. A gente vai marcar de todo mundo ligar a câmera e o microfone. Para a gente se apresentar. Eu tenho uma pergunta. Parabéns pelo trabalho, eu achei muito legal o tipo de catalisadores que vocês utilizaram, e a minha dúvida é, na hora de vocês escolherem o caranguejo, né, vocês escolheram uma espécie em específico? Foi avaliado, tipo, diferentes espécies se funcionam da mesma forma ou não? Não, a espécie, ela chama o Cidis cordatus, eu não sei se eu estou falando da maneira correta, mas essa espécie, é porque minha orientadora, ela é de Pernambuco, e então, Júlia, lá é o que tem mais abundante, é esse tipo de espécie de caranguejo, então ela fez o tratamento e me enviou esses catalisadores, mas eu sei que o caranguejo chama o Cidis cordatus. Ah, entendi. É porque no Nordeste você tem, assim, cada região ali você tem diversos tipos de caranguejo, né? E cada um modifica. Aí eu queria saber qual que era para ter uma noção se tem diferença entre um e outro. Tem. Ela tem um trabalho dela que ela avalia isso. Só que no processo de transterificação de óleo vegetal, se quiser eu posso te mandar. E aí lá, inclusive, ela tem que colocar cada espécie, só que não foi carbonato, ela calcinou e converteu em óxido. Mas ela avalia, sim, a diferença do mússel mússel é inglês, né? Seria o sururu pro caranguejo de uma espécie, do caranguejo de outra espécie. Tem uma variação, principalmente por causa do estrôncio, porque deixa mais básico o catalisador, né? Eu não avaliei basicidade, mas deixa mais básico, então dá essa diferença, sim, quando você faz uma reação, no caso dela, transesterificação, dá uma diferença. Agora eu não lembro muitos resultados. Ah, entendi, achei bem legal o trabalho. Obrigada. Sim. É a massa do meu biocrude vezes o poder calorífico superior, dividido pela massa do bagaço inicial vezes o poder calorífico superior dele. Foi. Eu até nem discuto muito ele, não, porque dá muito diferente, né? Porque tem processo que eu obtenho um maior rendimento, mas não quer dizer que foi o melhor processo em termos de seletividade, porque a gente busca isso na liquefação, ser seletivo.
diante de tudo que acontece, né? Mas é dessa forma que calcula. Uhum, uhum. Uhum. Fiz, eu fiz uma análise de infravermelho antes, então eu não, até não mostrei porque é muita informação, mas, Henrique, a gente tem muitos compostos que são gerados, muitos compostos, simultaneamente. Então, por infravermelho, ele dava de modo geral, forma ali em 3.200, você tem uma banda mais larga de oxigenados, OH, deslocamento OH, então você tem outra banda de que você sabe que tem ésteres. Então, o GCMS foi complementar o meu infravermelho. Eu acabei não apresentando para não ficar sobrecarregado, mas o GCMS, ele me dá um resultado mais minucioso. Mas na minha tese tá assim. Nossa, é muito complicado, porque isso na época tinha uma outra pessoa que trabalhava no leque, a Nilva. Então a gente ficou muito tempo quebrando a cabeça. Aí chegamos a um resultado final. Não vamos deixa diluído no próprio solvente. Porque, por exemplo, essas reações em etanol são fáceis de serem tratadas, porque eu faço uma rotoevaporação, eu concentro. Então, na etapa de caracterizar, eu simplesmente não tirava. Eu tirava uma alíquota, a gente já injetava para analisar. Quando foi em água é bem complexo, porque em água eu utilizei 3 solventes. Em água eu utilizei éter etílico, acetato de etila, eu utilizei antes também hexano, só que eu cortei os meus resultados de hexano, e acetona para o resíduo carbonáceo, porque sai uma fração muito pesada do resíduo carbonáceo. Parece um asfalteno, a gente chama assim, né? Só que não é do petróleo, é de biomassa. E aí a gente deixava no próprio solvente para evitar adicionar outros solventes e depois ter contaminação e cortar o pico também do solvente, então evitar todo essa mais trabalho. Ah, tá. Sim, eu secava a amostra antes. Então, antes eu utilizava sulfato de sódio anidro, secava. É, no vaio mesmo, né? Então, eu utilizava aquele filtro de PTFE. Então, colocava um pouquinho de sulfato de sódio ali mesmo, filtrava e já tinha a minha alíquota com solvente. Então, biocrude dissolvido no próprio solvente reacional. No caso do HTL, é que era o solvente de extração. Era diferente. Tanto que eu não sei se para o José Amâncio, é ele que vai fazer com a, a, a biomassa da Kelly é muito legal, porque a dela não tem resíduo sólido, não sei se ela chegou a conversar isso com ele. Ele quer fazer tudo praticamente, só que é muito viscoso, é extremamente viscoso, sabe? Não pode colocar aquilo dali na coluna, vai estragar tudo completamente. Então, tem que manter no solvente ainda, não pode extrair. É que nem o meu com óleo fusel. Você vê que o biocrude de PL, de etanol, é diferente do biocrude de óleo fusel. Que óleo fusel tem que fazer uma destilação fracionada, não dá para só para rotoevaporar, uma destilação simples não dá para ser feita. Ah, seria ótimo. Ah, é mesmo? Ah, que legal! Não sabia. Ah, vai que tem uma biomassa não catalisador lá legal, diferente, porque liquefação, né? Liquefação a gente só usa catalisadores mais residuais e catalisadores menos básicos. Não,
não é legal utilizar catalisador de base forte, então seria legal isso. Pesada. É. Uhum. Tá. Peraí que eu tô ligando a câmera. A ligar a câmera. Escolhe alguém aí, Henrique. Oi, Júlia. Oi, eu sou a Júlia Souto. Eu estou no 7º período de Química Tecnológica e vou trabalhar com o Henrique e com a Vânia. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o José Amâncio, eu vou trabalhar com a Kelly com um projeto de liquefação térmica dos resíduos da Macaúba. Eu estou no 5º período e é isso, eu acho. Por nada. Oi. Oi. Peraí, deixa eu esconder a bagunça do quarto. Isso, comecei o mestrado agora. Eu estou sendo orientado pela professora Mariana e co-orientado pela Vânia. E a gente está tentando desenvolver um método para classificação de biodiesel em conforme e não conforme por infravermelho. Muito legal. Próxima, acho que é a Leslie. É assim que fala, Leslie? Leslie, acho que é assim. Leslie. É Leslie. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tudo bem. Eu estava aqui quietinha, porque essa não é a minha área. Não entendo muito. Meu nome é Leslie Correia. Eu vou trabalhar com a Lúcia na produção de antioxidantes para biodiesel, antioxidantes naturais para biodiesel. E tô aqui só observando mesmo, porque não entendo muito dessa área. Ainda estou no comecinho. Até hoje eu estou aprendendo também, tem muita coisa que eu ainda não sei. Sim, a gente não para de estudar, né? É verdade. Ótimo, é muito interessante a gente saber dos outros, das outras trabalhos dentro do LEC. Eu vou perguntar isso para o Henrique, para a Natália, se a gente tem acesso, tem como a gente ter acesso a todas as teses, as dissertações que estão dentro do LEC? Tem como?
Mas pelo site da O do biblioteca? PRH tem o site, né, do PRH 46, tem todas as teses e dissertações lá, e trabalho de TCC também. E as outras estão na biblioteca mesmo, da UFMG. Eu acho que é só quando gera patente, essas coisas, que não disponibiliza, né? Eu acho que da Larissa, alguma Entendi. coisa assim, mas o restante tá. Então, eu vou procurar mais por lá, porque eu acho interessante a gente saber dos outros E projetos que é estão bom sendo que você falou, desenvolvidos, Liz, né? semana que vem vai ter o Thales, na próxima vai ser a apresentação da Vânia, e ela vai falar sobre biocombustíveis no geral, né? Então, Uhum. eu acho que vai ser bom para vocês, né, para ir já pegando, assim, a base, e depois vai ser a apresentação da Cris, que ela também falou que vai dar um geral, assim, porque ela trabalhou com combustíveis drop-in. Então, ela vai falar sobre o que é e alguns meios, né, que ela usou na tese dela, no doutorado dela. Então, acho que essas apresentações são ótimas, né, para vocês terem e gerando essa base, entendendo melhor. Sim, sim. Olha eu aqui, gente. Apareci com cabelinho de calor. Já vou sumir de novo. Eu que agradeço mesmo. Guarda. Ai, gente, Você está ouvindo a eu, Luciana, Henrique? Henrique, tá me escutando? Ixi, eu acho que ele está Eu acho que travando. travou. É que a Luciana estava falando, você estava falando Tá com todo ela. mundo me escutando? Sim, Sim. sim. Ah, tá. Não, então tá. Eu queria parabenizar a Flávia pela apresentação. Gostei Obrigada. bastante do seu trabalho. A minha orientadora vai ser a Camila, parece que você fez seu mestrado com ela, né? A gente vai trabalhar com os estudos relacionados à estabilidade de combustíveis de aviação e suas misturas. Eu estou atualmente no 7º período e eu não liguei a câmera porque vocês me pegaram de surpresa, tá? Então, estou sem condições de abrir a câmera aqui no momento. E é isso. Que legal, Camila. Luciana, desculpa. Que legal. Eu que agradeço. Não, não. Tá tentando arrumar o microfone. Falta. O Yuri falou? O Yuri não falou. Meu nome é Yuri, eu sou orientado pela professora Vânia, faço mestrado e eu vou trabalhar com produção de biocombustível a partir do LCC. Então, por enquanto, eu fiz poucas reações para falar as coisas certinhas, é só isso. Né? Só esperar eu poder começar a trabalhar lá de volta. De nada.